Então, começando aqui na automação, eu importo os arquivos JSON da HubSpot API para dentro do meu Google Drive, faço a importação e download para dentro do meu N8N, e aí, como o arquivo ele é muito grande, tem muita informação, como vocês podem ver aqui, muita coisa era desnecessária para poder levar para dentro do meu banco de dados vetorial. Então eu criei essa função aqui para poder extrair e formatar os dados que são de fato relevantes. Basicamente o que essa função faz? Ela vai extrair de cada endpoint as informações relevantes dele. Então estou extraindo aqui o nome, o método, a URL, descrição e os parâmetros. Depois de extrair tudo isso, eu concateno dentro de uma variável e essa variável vai para dentro da minha lista, vira um elemento do meu array. Então, cada elemento do meu array é um endpoint que está com todas as informações relevantes concatenadas. E ele também extrai os dados separados aqui, ó, o método, a URL, o nome, descrição e parâmetros. E aqui no meu data loader, eu uso duas dessas informações como metadado, para poder facilitar no processo de RAG, que fica bem mais efetivo com o uso de metadados. Então, eu usei o método, se é get, post ou delete, e a URL. Me baseei nesse artigo aqui, ó, para poder fazer isso. Ele fala da importância de usar metadados no processo de RAG, como isso facilita a busca por similaridade do modelo de LLM. E aí tem esse exemplo bem interessante aqui que fala sobre como ele diferencia a Apple de empresa de Apple para fruta. Basicamente colocando tags, né? Tem a tag de fruta e a tag de tecnologia. Então, assim o modelo consegue associar mais fácil. Como banco de dados vetorial, eu usei o Quadrant. Como modelo de embedding, usei a OpenAI. Então, tá aqui ele na função do meu agente de IA. E no prompt aqui, eu começo definindo uma persona e o objetivo do agente, nessa parte. Separando sempre por Markdown, porque como os modelos eles foram treinados a partir de textos assim, fica mais fácil para eles poderem identificarem quando o prompt é estruturado dessa forma. E aqui no público-alvo coloquei que o chat está conversando com um desenvolvedor de software que quer saber sobre integrações técnicas com a API da HubSpot. Defini aqui quais são as fontes de informação que ele deve usar. Deixei bem claro que está organizado por endpoint, todos aqueles arquivos que eu extraí naquele código ali. E aqui algumas regras de atendimento. Pedi para ele ser bem direto e técnico, não ficar fazendo muito rodeios para poder explicar. Fazer contextualização antes de responder. Caso a dúvida for muito genérica, pergunte ao usuário qual recurso ou módulo da API que ele está usando. Deixando bem claro para ele poder usar o banco de dados vetorial, sempre recuperar documentos relevantes e oferecer exemplos práticos. Aqui nas restrições, eu de novo reforço que ele não tem que inventar endpoint, só usar o que está de fato nos documentos lá dentro do banco de dados vetorial. E caso ele não encontre as informações, para ele poder pedir mais contexto para o usuário e jamais inventar algo. Então vamos fazer alguns testes aqui. Eu já deixei copiado e colado algumas perguntas para poder deixar mais dinâmico. Então, como eu crio um novo contato via API? Vamos ver o que ele me responde. Então aqui, ativando a tool do banco de dados vetorial e respondendo com LLM. Então aqui ele me retorna qual endpoint que eu vou ter que usar, os cabeçalhos, parâmetros e exemplos. E no final da resposta, ele me leva para o link exato da documentação que eu tenho que usar. Então aqui, ó, Create New Contents, usa esse endpoint, que é exatamente o endpoint que ele me trouxe aqui.
Então vamos trazer mais uma pergunta para testar. Como eu faço para buscar todos os negócios criados hoje? Ativando o banco de dados do Troiano. E aí segue o mesmo padrão de resposta. Retorna o endpoint e lá no final o link para a documentação. Aí ó, Deus. É isso, pessoal. Muito obrigado.